Olá, Home Student! Seja bem-vindo a mais uma aula do canal da Homeworks. E se você chegou aqui, gosta de aulas, quer aprender mais, quer estudar para o Enem, estudar para a prova, estudar, sei lá, para qualquer coisa que você queira estudar, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus colegas, porque aqui na Homeworks é você em primeiro lugar. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre leis de Kepler e gravitação universal. Nós bem sabemos, como bons estudantes, que nós vivemos no universo, e esse universo tem galáxias, e essas galáxias têm, por sua vez, sistemas, e nós residimos, se assim podemos dizer, no sistema solar. O sistema solar, de acordo com a proposta, uma das propostas aí não tão recentes, mas é uma proposta filosófica mais recente, a gente estaria na proposta de Copérnico, né? E Copérnico ele defendia o modelo heliocêntrico. O modelo heliocêntrico ele seria o modelo em que o Sol ocupa o centro, tá? Bom, essa foi a proposta de Copérnico e os planetas, né, e no caso a Terra, giraria em torno do Sol, ok? Sem querer aí ofender os terraplanistas, né? Mas é o que está aqui no livro didático. Eu sou pago aí para falar o que está no livro didático. Então, pegando esse modelo do Copérnico, né, aprofundando um pouquinho, o que a física, né, e depois outros pensadores, se assim podemos dizer, vão pensar sobre essa questão desse modelo, como que se dá esse aprofundamento do que diz respeito à física. Bom, Johannes Kepler ele propôs 3 leis de como os corpos se movimentam, né? Esses corpos celestes se movimentam em torno do Sol. E ele propôs 3 leis, ok? Sobre como esses corpos celestes, os planetas, vão orbitar em torno do Sol. A primeira lei de Kepler seria a lei das órbitas, ok? E essa lei das órbitas diz o seguinte, vou ler aqui na minha colinha. Qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica, e o Sol ocupa um dos focos, tá? Então essa é a primeira lei de Kepler, uma lei mais qualitativa. A Terra, né, os planetas, eles giram em torno do Sol em órbitas elípticas, onde o Sol ocupa um dos focos, tá? Léo, o que é uma elipse? Então, uma órbita elíptica é uma órbita, né, que desenha uma elipse, tá? Isso aqui, muitíssimo bem desenhado, seria uma elipse. O Sol estaria em um dos focos, tá? A elipse ela tem 2 focos, tá? Esse foco, digamos aqui é um foco e aqui é um foco, tá? Esse foco ele está na exato meio é muito bom, né? Entre o centro e o vértice, tá? Tanto desse lado direito quanto desse lado esquerdo. Isso aqui é uma elipse. Então, uma órbita elíptica, ela é uma órbita, é uma trajetória que o meu planeta, né, vai descrever em torno, do caso aqui, né, nessa órbita, descrevendo uma elipse. Tá? E o Sol ele vai ocupar um desses focos. Eu vou desenhar de vermelhinho aqui. Então vamos supor que o Sol esteja nesse foco aqui. Tá? Então aqui é o Sol. Então, o meu planeta ele vai descrever uma órbita elíptica. Tá? Mas, Léo, eu pensava que a Terra, quando ela ia girar em torno do Sol, ela ia fazer o seu movimento de translação em torno do Sol, a órbita que ela descrevia era circular. Ok? Eu parei aqui de gravar. Achei que não estava gravando. Então, a órbita que descrevia em torno do Sol era uma órbita circular. Então, será que está certo isso? Não está errado. Por quê? Porque existem vários tipos de elipses. Quando a gente pega uma elipse muito larguinha, isso aqui pode ser uma elipse, tá? Bem achatada, né? A gente diz que esse tipo de elipse é uma elipse com uma excentricidade maior, tá?
Quando a gente pega uma elipse que ela tende a ficar parecida com uma circunferência, ela vai diminuindo a sua excentricidade, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, uma órbita circular, como se fosse um círculo, tá? Esse círculo é uma elipse com uma excentricidade zero, dizemos assim, tá ok? E a órbita, por exemplo, da Terra, que se move em torno do Sol, ela é uma órbita aproximadamente circular, tá? Então, podemos dizer assim, toda circunferência é uma elipse, mas nem toda elipse é uma circunferência. Espero que você tenha entendido. Então, lei das órbitas, os planetas eles descrevem órbitas elípticas onde o Sol ocupa um dos focos. Tá? Eu espero que você tenha entendido o que são focos. E a lei das áreas. O que seria a lei das áreas? A lei das áreas é uma coisa muito interessante. A lei das áreas vai dizer o seguinte: o planeta ele descreve áreas iguais em tempos iguais. Tá? Aqui esse desenho não ficou muito bom, não? Eu vou tentar aqui mais ou menos. Tá, ok? Vamos pensar que eu tenho, isso aqui é uma pizza, tá? E eu tenho esse pedaço de pizza e eu tenho esse pedaço de pizza. Então, um pedaço de pizza aqui e esse pedaço de pizza aqui, tá? Eu digo para você, esse pedaço de pizza tem o mesmo tamanho, né? Vamos pegar o mesmo volume, a mesma massa que esse pedaço de pizza. Tá? A gente tem uma pizza excêntrica, né? Elíptica. Então, esse pedaço de pizza é igual a esse pedaço de pizza aqui. Não estou contando borda recheada, tá, gente? Então, o que acontece? Qual que é a vantagem de cada pedaço de pizza aqui? Esse pedaço ele é mais comprido do que esse. Porém, esse pedaço da esquerda ele é mais largo. Então, ele é mais curto, porém ele é mais largo. Podemos dizer assim. Tá? O que significa isso? Se essa área, que eu vou chamar, essa área de pizza, que o planeta está descrevendo, vou chamar de A1, for igual a esse tamanho de área, que eu vou chamar de A2, tá? Vamos dizer o seguinte, eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Vamos supor que ele está seguindo esse sentido anti-horário, ok? Então, ela sai de A, vem para B, vai descrevendo, depois, num dado momento, ela sai de C e vem para D. Se essas áreas são iguais, se A1 é igual a A2, significa o quê? Significa que o tempo desse planeta chegar de A, sair de A e chegar até B, é o mesmo dele sair de C e chegar até D. Tá ok? Ah, Léo, mas e se essa borda aqui for maior que essa borda aqui? Se essa borda for maior, estou olhando só para a borda de pizza. Lembra daquela pizza aí? Vou fazer um merchan aqui. Não vou fazer merchan, não. Lembra que essa borda aqui, recheada, ela é maior que essa. Então, para eu varrer essa borda aqui, eu tenho que ir mais rápido para cumprir no mesmo tempo. Tá ok? O que importa na lei de Kepler é a lei das áreas. Tá? Então, eu varro áreas iguais em tempos iguais. Segundo a lei de Kepler, lei das áreas. Terceira lei de Kepler diz o seguinte, que é a lei dos períodos. Diz que os períodos dos planetas, dos diferentes corpos celestes do nosso sistema solar, pode ser descrito, eles são relacionados de acordo com essa relação. Relacionados de acordo com a relação pleonasmo, né? T ao cubo, T ao quadrado sobre R ao cubo, T ao quadrado sobre R ao cubo, igual a uma constante. Tá? Bom, quando a gente passa essa relação, existe uma confusão. Porque os exercícios que são pedidos, eles muitas vezes não são cobrados de uma forma tão explícita. Léo, o que significa isso? Quando você tem que uma relação matemática é igual a uma constante, significa o quê? Que aquela relação, em qualquer momento, é igual, são iguais. Tá?
Por exemplo, se isso aqui é uma coisa inicial e é uma constante, significa que essa coisa inicial vai ser igual à mesma coisa final. Por exemplo, se o Joãozinho tira nota 10 na prova de física do Léo, na primeira prova de física do Léo, tirou 10, primeiro. E depois o Joãozinho tira nota 10 na segunda prova de física do Léo, e depois ele tira 10 na terceira prova de física do Léo, a relação de prova, de nota, é constante. A nota inicial é igual à nota final. Se o inicial é igual ao final, aquela coisa é constante. No caso, a prova. Tá? Então, por exemplo, se essa relação aqui, t ao quadrado sobre r ao cubo, é constante, significa o quê? Que, por exemplo, t1 ao quadrado sobre r1 ao cubo é igual a t2 ao quadrado sobre r2 ao cubo. Certo? Basicamente é isso. Então, um exemplo, o período de rotação da Terra. Eu quero relacionar o período de rotação da Terra com o período de rotação de Júpiter. Eles se relacionam dessa forma. Léo, e esse Rzão aqui? Esse Rzão é o raio médio. Tá? O raio médio seria a distância média entre o planeta e o Sol. Como que se dá isso? Você vai tirar a média de todos os raios, os infinitos raios aqui, as infinitas distâncias entre o Sol. Mas é mais fácil do que isso. Você pega o maior, soma com o maior raio, mais o menor raio e divide por 2. A gente vai ter esse raio médio. Tá? Então, eu tenho uma relação aqui. Geralmente, os exercícios são muito assim. Né? Você compara com dois planetas diferentes. Então, geralmente eu te dou 3 coisas e você acha uma. Tá? Pode ser o período e assim sucessivamente. Basicamente, então, essas aqui são as leis de Kepler. E na mesma ideia, mas não fugindo tanto, a gente tem que sair da frente. A lei da gravitação universal. O que diz a lei da gravitação universal? Basicamente, diz o seguinte: massa atrai massa. Basicamente. Isso foi o que Isaac Newton observou na sua época, no seu século, que eu não lembro mais. Ele observou isso, que massa atrai massa. Isso é uma lei. Tudo que a gente está observando aqui são leis. As leis na física, elas são leis. O que seriam essas leis? São regras. Tá? E essas regras, muitas vezes, a gente não consegue explicar o porquê elas são assim. Tá? Na natureza, uma lei ela está posta. Ela é assim e a gente não tem muito uma explicação do porquê, da sua essência. Então, uma coisa que se observa é que massa atrai massa. Bom, essa atração em física, ela quer dizer uma coisa: força. Então, basicamente, Isaac Newton ele percebeu que os corpos que possuem massa, eles se atraem com uma força, tá? E essa força é chamada de força gravitacional, tá ok? Bom, como é que seria essa relação? A gente tem um G maiúsculo, tá? Esse G não é gravidade, tá? O G maiúsculo é igual G maiúsculo vezes Mzão vezes Mzinho sobre R ao quadrado. A gente coloca Mzão e Mzinho porque geralmente a gente tem um corpo que tem uma massa maior. Tá? Então é um corpo de massa maior vezes o corpo de massa menor. Dividido por esse R ao quadrado, que é a distância entre esses corpos. Tá? Então, por exemplo, a gente pode pensar a atração gravitacional entre mim e a Terra. Né? O meu corpo seria Mzinho, a massa da Terra seria Mzão. E esse G aqui, como eu disse para vocês, é chamado de constante de gravitação universal. Essa constante, o Isaac Newton ele mediu, ele conseguiu medir, deduzida, que é o seguinte: aproximadamente aí 6,67 vezes 10 a menos 11, né? Que é Newton vezes metro quadrado sobre quilograma ao quadrado. Isso aqui é a constante de gravitação universal, tá? Que está presente aí nessa relação de gravitação universal. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Essa fórmula aqui da força, ela serve também para corpos de massas pequenas, M1 e M2. Tudo nesse mundo, nesse universo, se atrai de acordo com essa equação aqui. Tá? Eu posso pensar também
Por exemplo, essas duas canetas se atraem a todo momento segundo essa força, tá? Mas por que elas não se aproximam? Por vários motivos. Se eu deixá-las aqui, por exemplo, na minha mão, elas vão se atrair, elas estão se atraindo. Porém, se você observar esse valor aqui, ó, esse 10 a menos 11 deixa essa força gravitacional uma força fraca, entre aspas, digamos assim, tá? Então, essa força acaba sendo anulada por forças de atrito, por forças de oposição, de arraste, esse tipo de coisa. Porém, a gente observa, né, que isso acaba sendo bem observável em corpos celestes. Então, por exemplo, estamos na Terra, a Terra está me atraindo. Essa atração ela é bem evidente, por quê? Porque a Terra é um corpo de massa muito grande. Então, a gente vai se atrair mutuamente, ok? Algo importante, eu passei uma aula aqui, numa aula anterior, sobre leis de Newton. A terceira lei de Newton diz que os corpos, a força que um corpo exerce sobre um é a mesma que ele exerce sobre o outro. Então, o que significa isso? Essa força gravitacional é a mesma para o corpo de massa misão e o corpo de massa mizinho. Então, se o corpo de massa misão exerce sobre mizinho 50 newtons, o mizinho vai exercer sobre misão 50 newtons. Porque apesar de eu ter essa relação de massas diferentes e ser uma relação de força gravitacional, as leis de Newton continuam valendo. Beleza? Pessoal, muito obrigado aí por você ter estado até aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e até a próxima aula.